Bom, o tema que eu trago hoje para o Grande Expediente é, na verdade, um reforço daquilo que eu tenho falado, né, de uma das questões, das bandeiras que eu tenho falado, reforçada aqui na Câmara, que é a iluminação pública aqui no município de Patrocínio. Para ajudar a contextualizar, eu vou apresentar aqui, pedir para o Iramar passar para a gente, pedir os senhores para que observem aqui no monitor, um pequeno vídeo que mostra uma ação nesse quesito iluminação pública, né, pegando como exemplo no município de Patos de Minas, para a gente poder contextualizar e depois dar seguimento. Por favor, Iramar. A Prefeitura de Patos de Minas realizou ontem a entrega do Marco 2 de modernização da iluminação pública. E com isso, a troca de 100% das lâmpadas da cidade para LED foi concluída. Confira agora mais detalhes na reportagem de Thalita Diniz. Com investimento de 20 milhões de reais, a Prefeitura de Patos de Minas, junto com a concessionária Ilumina Patos, empresa terceirizada que obteve por leilão um contrato assinado em julho de 2022, o projeto é feito em 3 etapas e o Marco 1 foi entregue em julho de 2023. E nessa terça-feira foi entregue o Marco 2. O prefeito Luiz Eduardo Falcão relata os benefícios desse investimento para a cidade. Estamos aqui na sede do Ilumina Patos, que é o consórcio, né, dessa PPP que a gente fez de iluminação pública. A Lohane é a coordenadora aqui do projeto. E todos os postes que já existiam em Patos, todas as lâmpadas, tudo já foi trocado por LED na zona urbana e na zona rural. Então esse Marco 2 ele foi concluído hoje aqui, é uma cerimônia de entrega, né? Um momento aqui para a gente celebrar, que ficou para trás aquela questão de lâmpada queimada não sei quantos meses, não se trocava, lâmpada de vapor de sódio, vapor de mercúrio, um gasto danado, né? E agora trocou tudo por LED, está modernizado e a gente passa para a terceira fase do projeto, que é ir para os locais que não tem iluminação nenhuma, novas praças que foram feitas aí na nossa gestão, extensão de rede, enfim. E tudo isso representa também uma economia muito grande, tanto que nós já baixamos aí a taxa de iluminação pública para a população em 15%, ou seja, baixamos a conta de luz do cidadão, e a conta da prefeitura também, correspondente às ruas, às avenidas, a esses espaços públicos, também baixou substancialmente. A gente está economizando milhões de reais, o que possibilita, inclusive, investimento em projetos especiais, como vai ser aqui na JK, em outros locais, enfim. Sobra mais recursos para a gente aplicar em prol do bem-estar do cidadão, para trazer novos projetos. Então, eu trouxe esse exemplo de Patos de Minas, né, não é por acaso, até porque o prefeito atual de Patrocínio até já chegou a verbalizar algumas vezes nas redes sociais ou entrevistas, que é uma intenção de alcançar Patos de Minas em alguns quesitos ou em quase todos, e não só isso, ultrapassar Patos de Minas, né? Isso já foi até verbalizado. E eu acho importante isso mesmo, onde está dando certo, onde é exemplo de gestão e tudo, aquilo que é bom tem que ser copiado mesmo, tem que ser copiado, tem que ser superado, melhorado. E nesse quesito de iluminação pública, realmente é um excelente exemplo de Patos de Minas, onde essa matéria da Jovem Pan Patos, publicada agora dia 3 de abril, ou seja, um pouco mais de um mês, dá conta de que a Prefeitura de Patos de Minas conseguiu, com 20 milhões de reais, né, ao custo de 20 milhões de reais, atender 100% da população com a tecnologia de iluminação pública em LED. 20 milhões de reais. Não só dos perímetros urbanos, né, da cidade, dos distritos e povoados, né, mas os ambientes das comunidades rurais também. O prefeito acabou de colocar ali 100% de iluminação pública em Patos de Minas hoje em tecnologia LED com 20 milhões de reais. Em primeiro lugar, eu trago para a seguinte reflexão, né, fazer uma conta rasa aqui. Se Patos de Minas com 160 mil habitantes, numa conta redonda, que é dados do IBGE, conseguiu fazer essa ação com 20 milhões de reais, se a gente divide 20 milhões por 160 e depois multiplica por 90 mil habitantes, que é a população em conta redonda também, segundo o IBGE de Patrocínio, resta dizer que com pouco mais de 11 milhões de reais, nós conseguimos atender Patrocínio na plenitude do município, atender todo o município, cidade,
e meio rural com tecnologia de LED. Então, essa é a primeira reflexão. Em segundo lugar, eu vou lembrar aqui que no final de 2023, em novembro de 2023, o prefeito mandou um projeto aqui para a Câmara para remanejar 30% da COSIP, né, que é a contribuição para a manutenção da iluminação pública. Então, vale sempre colocar no parênteses, as pessoas, muitas delas ainda fazem confusão, pensando que é a CENIG que é responsável pela iluminação pública. Não é mais há muitos anos. A prefeitura é responsável por recolher a taxa de iluminação pública, que é compulsória, inclusive, né, a pessoa tem que pagar, não tem como fugir da taxa de iluminação pública, que está embutida aí no seu talão de energia. Muitas pessoas, inclusive, até hoje pagam sem nem ler o talão, né? Mas eu peço as gentilezas, dá uma olhada no seu talão de energia, está escrito lá a taxa de iluminação pública e tem um valor distinto. Então, o prefeito, na época, em novembro do ano passado, pediu para a Câmara para remanejar 30%, mas não falou o valor. Depois foi publicado, né, no Diário Oficial, e a gente identificou o valor que tinha na época. O patrocínio tinha, no final de 2023, quase 14 milhões de reais reservados de taxa de iluminação pública. E aí remanejou 30%, né, 4 milhões e alguma coisa, e ainda sobrou, então, 9,8 milhões no final de 2023. Se a gente somar a média de arrecadação da taxa de iluminação pública, que é em torno de 660 mil reais, a gente pode afirmar com toda certeza que hoje patrocínio tem mais de 13 milhões de reais em caixa só de taxa de iluminação pública. Se a gente volta na continha lá de Patos de Minas, patrocínio gastaria 11 milhões, então dá para pagar e ainda sobra um troco. Outra reflexão que eu faço, a prefeitura até tentou uma ação agora recentemente, fazer uma PPP, uma parceria privada, para instalar usinas fotovoltaicas. E aí eu acho que não foi uma decisão correta, porque nessa PPP, está até uma matéria da Rádio Módulo, o pessoal pode até pesquisar, no início de abril também, essa matéria dá conta, e depois eu pesquisei no site do Tribunal de Contas de Minas Gerais, essa matéria fala que essa tentativa da Prefeitura de Patrocínio de licitar uma parceria público-privada para instalar usinas fotovoltaicas, para baixar a conta de energia do município, não deu certo. O Tribunal de Contas anulou essa licitação porque o conselheiro, eu vou até colocar, citar até o nome dele, o conselheiro Hamilton Coelho, né, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, disse o seguinte: por todo exposto, havendo sido observado vício na condução do certame em análise, capaz de ensejar prejuízos ao erário e aos licitantes. Ou seja, o Tribunal de Contas cancelou uma tentativa da Prefeitura de Patrocínio de instalar a usina fotovoltaica, um projeto muito grande, 140 milhões de reais para 26 anos, porém, com uma perspectiva de gerar um desconto apenas de 10%, em torno de 10% na despesa que o município tem com energia elétrica. Então, o tribunal, que bom, né, que o tribunal suspendeu, até porque a maior parte do recurso a ser utilizado para custear essas usinas fotovoltaicas está explícito no projeto, que vem da COSIP, taxa de iluminação pública, onde nós temos hoje um saldo de em torno de 13 milhões de reais. E a gente tem que destacar a fala do Luiz Eduardo Falcão, ali do prefeito, que ele diz o seguinte, que são vários aspectos que a gente tem que colocar. Primeiro, a economia, né, da própria prefeitura. Então, porque a iluminação pública, a energia que gasta para iluminar, a prefeitura tem que pagar, obviamente. Com a economia que a prefeitura teve, com tecnologia boa, tecnologia nova de LED, a prefeitura gastou menos com energia elétrica, repassou o benefício para a conta do cidadão, ele disse ali que economizou, que reduziu, melhor dizendo, 15% na conta do cidadão, além do que a gente tem que colocar, presidente, que é a questão da segurança pública. Iluminação pública é uma ferramenta, é um fator primordial para a contribuição para uma boa segurança pública.
espaços escuros, espaços mal iluminados, são com certeza, né, fatores que contribuem para a prática de crimes. Então, essa questão também da iluminação, da segurança pública, é contemplada numa ação dessa de substituição de toda a iluminação pública para a tecnologia de LED. Ele colocou ali também que acabou com aquela demora exorbitante para poder substituir uma lâmpada. Hoje, em Patrocínio, você aguarda 3, 4 meses para substituir uma lâmpada. Inclusive, lá nas comunidades rurais, Boa Vista, São João da Serra Negra, tem relatos que demora, vereador Alaércio, 3 meses para substituir uma lâmpada. Então, se a tecnologia de LED é boa, né, ela vai durar mais, além de gerar economia, além de gerar mais eficiência. E vale sempre destacar também que não é só trocar uma lâmpada. Para você arrumar a tecnologia da lâmpada de LED, você tem que trocar o braço do poste ali, a tecnologia para receber a lâmpada também tem que ser substituída. Então tem que ter investimento robusto, investimento eficiente. E aí chega no ponto que eu acho que é o mais crucial que eu gostaria de colocar aqui, que é uma grande injustiça social que se pratica em Patrocínio nesse aspecto da iluminação pública. Primeiro, porque tem o dinheiro, então não é desculpa, pode custear. Segundo, porque não há isonomia para poder atender todo mundo. E todo mundo está pagando. E compulsoriamente todos os meses. Não tem jeito de desmembrar da sua conta de energia a taxa de iluminação pública. E o cidadão não tem uma iluminação pública eficiente, aguarda uma substituição de lâmpada, como eu já coloquei, até meses, e, no entanto, tem que continuar pagando todos os meses. Para contribuir com essa injustiça social, a prefeitura atende isoladamente. Às vezes um pedido de um vereador para uma rua, para uma comunidade específica, não é? Eu vi até outro dia uma postagem do próprio diretor do Cine, aqui de Patrocínio, o Lucas, lá, ele fazendo um vídeo na porta do condomínio lá que ele mora, ele falando que ele pediu e foi atendido no entorno do condomínio que ele mora, foi instalado lâmpadas de LED a pedido do diretor do Cine. Esse atendimento pontual da prefeitura contribui com essa injustiça. Então, uns ou outros recebem o benefício da tecnologia de LED, ao passo que todo mundo está pagando. Todo cidadão paga, não tem como fugir disso. Então, essa grande injustiça social, ela está acontecendo, incomoda bastante. Destaco também que em Patrocínio não tem nem o protocolo, Panchito. A Prefeitura de Patrocínio não tem o protocolo, não gera um número para o cidadão solicitar a substituição da lâmpada, para ele acompanhar, para ele ligar lá depois, oferecer o número e falar, olha, tem tantos dias que eu estou aguardando aqui, ó, não vem trocar minha lâmpada, já tem tanto tempo que eu estou aguardando. Se não tem protocolo, não tem como eles planejar o atendimento de ordem cronológica, atender os pedidos mais antigos. Então, o atendimento para substituir a lâmpada, ele também é aleatório. Ele também atende alguns cidadãos em detrimento de outros. E nesse sentido, dessa grande injustiça social, eu conversei com o jurídico do meu gabinete e nós vamos provocar o Ministério Público, que é o defensor dessas questões coletivas, que eu acho que aqui um direito essencial do consumidor, que está pagando e não está recebendo um serviço de qualidade, ele está sendo lesado nesse quesito, né? Ao passo, de novo, que nunca é demais lembrar que todo mundo está pagando e poucos estão recebendo, nós vamos provocar o Ministério Público ainda essa semana, para ver se o Ministério Público, minimamente, né, pensando como nós estamos pensando aqui, como eu estou colocando nessa ideia, possa minimamente colocar um TAC. É óbvio que se o TAC não resolver, que é um ajustamento da conduta do município em relação a isso, colocando pelo menos um protocolo para atender os pedidos, não é? Falando que o município tem tanto prazo, tanto de tempo para poder atender todo mundo, considerando que tem o dinheiro, né, que minimamente um TAC, ou então até mesmo uma ação civil pública,
por parte do Ministério Público para a gente poder ter justiça social nesse quesito da iluminação pública aqui no município de Patrocínio. É o que eu tinha para colocar para vocês. Muito obrigado.